Bora falar de futebol, bora falar do confronto decisivo entre Palmeiras e Botafogo que acontece em Ribeirão Preto pela Copa do Brasil. Um duelo que, convenhamos, o Palmeiras tem casca, experiência, momento e muito mais para avançar. Não tem muita discussão, né? É favoritaço, aço, e eu vou explicar o porquê nesse vídeo aqui. Não só uma questão de time de Série A contra time de Série B, tem mais coisa no caminho, beleza? Mas antes de entrar nesse caminho, é claro que eu convido você a se inscrever no canal, se não é inscrito. Se você não me conhece, caiu aqui por acaso. Meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e também produzo análises e vídeos nas minhas redes sociais sobre o clube. Deixa aqui também um like, que é importante, e ao final do vídeo um comentário, um elogio, uma crítica, uma pergunta, algo a agregar, o que você bem entender, sempre em alto nível. Maravilha? Bora então falar sobre esse confronto, esse pré-jogo que já é tradicional por aqui. Não entrou às 7 da manhã hoje por culpa minha, tá? Mas vai entrar um pouquinho mais tarde, tá tudo bem. É o seguinte, Palmeiras venceu por 2-1 o primeiro confronto, foi lá nos últimos minutos mesmo, gol do Estevão, um jogo que não foi fácil, um jogo que o Palmeiras acabou sofrendo um gol no segundo tempo e viu um contra-ataque ou outro acontecer também, que foi perigoso. Então assim, é um alerta, tá? Mas estamos falando de uma equipe que, inclusive, de lá para cá vai muito mal, tá? É um time que na Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo está na zona do rebaixamento, é o 18º colocado, não venceu um jogo sequer na competição em 6 partidas. O Botafogo tem 4 empates e 2 derrotas. E aí, a gente pode puxar da seguinte forma, olhando para a Copa do Brasil. O empate não serve para o Botafogo. E é o resultado que ele conseguiu, digamos assim, o melhor resultado que ele conseguiu nos últimos 6 jogos. Com frequência, é bem verdade. Mas, quando a gente olha para a vitória, que é algo que o Botafogo precisa demais contra o Palmeiras, é realmente um cenário muito favorável para a equipe do Abel Ferreira, que é muito forte, é muito cascuda e tem a vantagem do empate, né? Para você ter uma ideia, em 21 jogos na temporada, o Botafogo, do técnico Paulo, português também, venceu apenas 5 partidas. É isso mesmo, 21 jogos, venceu apenas 5 partidas. E os adversários ou estavam sem divisão, ou jogavam a Série D do Campeonato Brasileiro, tá? Série D, 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Não venceu nenhum time de Série C, não venceu nenhum time de Série B e não venceu nenhum time de Série A. Então, a gente está falando realmente de uma equipe frágil que não consegue superar desafios bem menores do que o Palmeiras, que é um gigante em termos de time, elenco, trabalho de longo prazo. Não estou falando da parte histórica, estou falando da dificuldade que é enfrentar o Palmeiras de hoje. Então, de fato, é uma equipe que sofre demais. Inclusive, é um time que faz poucos gols, tá? E para você ter uma ideia, desde que marcou contra o Palmeiras, naquele 2-1 de Copa do Brasil, e saiu vivo do Allianz Parque, que era o objetivo, o time não marcou. O time enfrentou, para você ter uma ideia, o Mirassol empatou pelo placar de 0-0. Enfrentou o Guarani, fora de casa, perdeu por 2-0. Enfrentou a Chapecoense dentro de casa, empatou em 0-0 e vem de uma porrada, tá? Estamos falando de um 4-0 para o Goiás. Olhando para esse cenário, já dá para perceber que é uma equipe frágil, é uma equipe num momento muito ruim, sem confiança e desesperada. Por um lado, é bom para o Palmeiras aproveitar, porque é uma equipe que não conseguiu superar desafios muito menores. Por outro, é tão franco atirador, mas tão franco atirador por conta do momento, da vulnerabilidade, da fragilidade, e pelo adversário ser absolutamente favorito, que vai jogar leve. Não vai jogar com uma grande pressão. O Botafogo tem a obrigação de melhorar seu desempenho na Série B do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vai enfrentar um time franco atirador, que vai falar, se a gente conseguir aqui uma classificação, vai ser algo histórico. Vai ser algo que vai ficar marcado para sempre. Então é para jogar leve, não é obrigação, e isso pode ser um problema, evidentemente. É um problema que faz com que o Palmeiras deixe de ser favorito? Não, longe disso. É só um contexto de jogo, que quando você conversa com jogadores, você percebe que jogos em que eles têm a obrigação de competir melhor, competir tem obrigação em todos os jogos, tem a obrigação de serem melhores do que o adversário, tem a obrigação de mostrar uma resposta porque o adversário é do mesmo nível, isso pesa, o nervosismo aumenta. Agora, quando se sabe que o adversário é muito mais forte,
e aí você tem outra competição, outro foco, de fato, na temporada, você acaba jogando mais leve. Se der, deu, se não der, não deu, mas vamos tentar, é isso aí, o foco é outro, tá? Então aí tá o contexto. Agora, o lado do Palmeiras é importante destacar. O Palmeiras não só tem todos esses fatores em relação ao adversário positivos, mas também tem um próprio positivo, a volta do Aníbal Moreno. O Aníbal está de volta, estará à disposição do Abel. Vamos ver se vai voltar de prima, né? Se vai voltar já como titular ou se volta no banco de reservas. O time que entrou em campo na última partida do Palmeiras tinha o Everton, Rocha, Gomes, Luan... Oh, meu Deus. O Everton, tô olhando aqui para outra coisa aqui. Último jogo. O Everton, Rocha, Gomes, Murilo, Piquerez, Rios e Zé Rafael e os 4 atacantes. E a gente tá falando de Estevão, Endrick, Flaco e Lázaro, tá? Quando a gente olha para isso, a gente percebe e identifica que tem algumas dúvidas. A primeira, o Aníbal de volta, ele pega o lugar do Rios? Pega o lugar do Zé? São dúvidas que podem aparecer aí. A outra dúvida que eu anotei aqui, o Veiga volta à equipe? Porque quando a gente olha para a sequência, inclusive, tá aqui na minha frente, né? A gente tá falando do jogo contra o Del Valle, vem um Botafogo por aí, e aí depois, o jogo é dia 1º de junho. E contra o Del Valle, o Veiga também ficou na reserva e entrou durante o jogo. Será que ele vai ficar tanto tempo assim no banco? Será que ele já volta a titular? Enfim, são duas dúvidas que podem aparecer. O Veiga entrando, o Flaco é que sai. O Flaco renovou o contrato agora, inclusive, né? Então, são algumas dúvidas aí que podem pintar no time do Palmeiras, mas são dúvidas positivas, né? Principalmente o Aníbal e depois o Veiga. Se ele, de fato, conseguiu se recuperar, dada a paralisação do Brasileiro e ter jogado menos contra o Del Valle, se algo mudou ali no mindset dele, no treinamento dele, foi diagnosticado que precisava desenvolver ou destravar, o Veiga pode voltar e aí deve ocupar a vaga do Flaco, porque o time acaba tendo o Estevão como ponta de um lado, o Lázaro como ponta do outro e o Endrick mais à frente. Vale lembrar que Dudu e Bruno Rodrigues, no dia 18, fizeram um jogo treino, se sentiram bem. O Dudu disse, estou pronto, na verdade ele falou que estamos prontos para ajudar já, mas eu acho que era até natural que os dois não voltassem a jogar fora do Allianz Parque, né? É um caminho meio natural voltar a jogar no Allianz Parque, seja com poucos minutos, seja com muitos minutos. Quem não assistiu o vídeo sobre a volta do Dudu, como pode ser trabalhada essa volta, é o vídeo anterior aqui do canal. E claro, aí resta saber como vai ser trabalhada essa volta. Mas o Dudu voltar depois de 9 meses fora de casa, eu tenho convicção, eu tinha convicção já que não ia acontecer. Deve ser mesmo no Allianz Parque o retorno do Dudu, e o Bruno Rodrigues deve ir nessa toada também, apesar de serem lesões diferentes. No mesmo lugar, mas lesões diferentes. Um demandou 4 meses de recuperação, outro 9 meses de recuperação. Tá bom? Enfim, esse o prognóstico, digamos assim, de um Botafogo muito frágil, com muitos problemas, falta de confiança, porém franco atirador, contra um Palmeiras que tem a volta do Aníbal, que pode ser bem importante, e a perspectiva de utilização do Rafael Veiga no time titular. Palmeiras que é favoritaço no confronto. Fica à vontade para deixar seu comentário aí embaixo, curta o jogo, inclusive o duelo é fora de casa, importante destacar pra galera, né? Palmeiras venceu 2-1 dentro de casa, então curta o jogo aí do sofá, se você é de Ribeirão Preto, põe um jogo lá no estádio e, claro, deixa seu like, inscreva-se no canal e bora falar de futebol.